No debate de hoje, traremos a vocês um tema muito atual e instigante: economia da oralidade, geração de riqueza por meio da fala. Informamos a todos que este conteúdo será gravado e estará disponível no YouTube do Conselho. Com vocês, o economista, jornalista, palestrante e especialista em economia da oralidade, Jorge Cury Neto. Boa noite, Jorge. Eu digo com toda a sinceridade que é um motivo de emoção. Celso Machado está me anunciando, pelo que eu conheço, a carreira, né, o porte, a elegância, o comportamento de Celso Machado. Então é um motivo de muita honra estar sendo recebido por todos vocês do Corecon, a qual sou filiado, né, o meu Corecon, né? Eu tenho falado com alguns Corecons, como foi recentemente em Santa Catarina, mas aqui eu estou em casa, estou no meu Corecon, né? Isso tem um significado muito forte. Primeiro porque a economia da oralidade, que é o tema de hoje, nasceu no primeiro instante, né, dentro do Corecon Paraná. E quero prestar assim a minha homenagem, o meu agradecimento, porque através de um artigo publicado no site do Corecon Paraná, é que nós iniciamos a exposição deste tema, economia da oralidade. Já historiando um pouquinho a jornada da economia da oralidade, depois explicando o que ela trata, e depois a gente vai trabalhar, dentro de um contexto de oficina, a sua área de desenvolvimento, que é o Voice Design. A economia da oralidade nasceu no Corecon Paraná, foi o primeiro artigo. Posteriormente, o Conselho Federal de Economia, há uns 2 anos e meio atrás, publicou um e-book, um livro digital sobre economia da oralidade, que foi um passo bem importante, porque foi um lançamento nacional e foi uma afirmação desse tema novo, completamente novo. Estava saindo aí, vamos dizer, das fraldas, vamos dizer assim, né? Então, o Conselho Federal de Economia lançou esse tema, economia da oralidade, lançou o e-book, né? Que consta o livro digital, o e-book sobre economia da oralidade. Posteriormente, houve uma entrevista, uma iniciativa do presidente Antônio Corrêa de Lacerda, pela comunicação do COFECOM, chamada Economia da Oralidade, no contexto da Covid-19. E nessa ocasião, foi no dia 24 de junho do ano passado, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de instituir, né, ousadamente, o Dia Mundial da Economia da Oralidade, que é 24 de junho. E lá a gente pôde também declarar que hoje nós estamos vivendo uma nova era da oralidade. Era tem um significado maior do que um novo século. Ela é mais abrangente. Então, é um novo momento da oralidade, onde, a partir de Gutenberg, com a imprensa, né, houve um predomínio, e ainda há, mas houve um predomínio absoluto do letramento, da escrita. Mas hoje está mudando um pouco esse quadro. A escrita permanece com toda a força que tem, mas a oralidade passou a ser um modo de nos comunicarmos preponderante desses dias que estamos vivendo. E ainda mais, vamos dizer, enfaticamente, em função da pandemia Covid-19, que potencializou muito mais ainda essa condição da oralidade, né? E, em seguida, nós tivemos a primazia, a convite da vice-presidente do COFECOM, Denise Cassama, né, de 2 cursos sobre introdução à economia da oralidade, né? Então, tivemos a introdução à economia da oralidade em 2020, né? E depois em 2021, no ano passado e nesse ano. Fizemos 2 oficinas através do Sistema de Educação à Distância do COFECOM, onde tivemos 8 lives, né? uma por semana, e envolvendo quase 500 alunos, o que ampliou consideravelmente um tema que estava aí em fase embrionária, né? Estava nascendo, e com excelente participação de cada um, né?
Além disso, o Instituto Europeu de Design, em São Paulo, promoveu um laboratório que durou um ano, projeto experimental Vozes do Futuro. Foi algo assim totalmente disruptivo. O que eles fizeram lá, olha, me surpreendeu tremendamente, usando, vamos dizer, a base científica desse trabalho, a economia da oralidade e a sua área de desenvolvimento, o voice design. Foi assim, algo incrível o que foi feito naquela ocasião no projeto experimental Vozes do Futuro, projetando o que a voz vai significar no futuro. Só para ter uma ideia, assim, rapidamente, teve um caso de uma psicanalista que tinha muita ligação com a inteligência artificial. Ela conseguiu alocar na inteligência artificial todo o conhecimento dela. Então, mesmo depois dela ter falecido, ela morava sozinha, ela estava já falecida há algum tempo, né? Ela continuou clinicando normalmente. Então, essa é uma projeção futura, né? Quer dizer, você morre e continua existindo como se estivesse vivo. Então, esse foi o laboratório do projeto experimental Voz do Futuro. Aí tivemos a primazia no último Congresso Brasileiro de Economia, em 2012, entre outras oportunidades, né? Onde apresentamos um banner ali no saguão do Congresso de Florianópolis, né? E tivemos diversas conversas com vários profissionais, especialmente estudantes e outros profissionais, né? Cujos estudantes eu até hoje me relaciono. E profissionais como a Celina Martins Ramalho, com o Luiz Machado, Luiz Alberto Machado, e outros tantos que a gente se relacionou naquela ocasião no Congresso Brasileiro de Economia, né, numa deferência muito especial do Corecon Santa Catarina, né. Logo em seguida, só para fazer um histórico, eu sei que nós temos 1 hora, mas acho que esse histórico também é importante. Logo em seguida, uma semana depois, nós apresentamos um trabalho científico dentro do Congresso Internacional de Educação à Distância, em Poços de Caldas, da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, com o tema Economia da Oralidade aplicada à Educação à Distância. Na oportunidade, o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que vai completar 100 anos o ano que vem, né, ele lançou um livro chamado Educação Digital, e um dos capítulos do livro era esse tema, Economia da Oralidade aplicada à Educação à Distância. Além de tantas oportunidades que tivemos, né, nesse mesmo Instituto Europeu de Design, tivemos em Madrid, Barcelona, em Barcelona até foi nos pedido um trabalho, em Roma e em Milão, né? Então, e também na Universidade de Coimbra. Então, foi essa a nossa primeira intervenção internacional desse trabalho. Também a USP, através da Escola de Comunicação e Artes, nos programou uma palestra, dessas palestras de 3 horas, palestra magna, né, para tratar desse assunto na Escola de Comunicação e Artes, através do professor Mitsuru Yanase. Além disso, tivemos a oportunidade de palestrar no 9º Fórum de Economia da Universidade Nacional de Brasília. Por sinal, o que me surpreendeu também tremendamente foi a acolhida desse tema Economia da Oralidade, já que oralidade é uma expressão praticamente fora de pauta, né? Quem que fala em oralidade, né? Quando se fala em oratória, tudo bem, oratória é bem uma expressão muito mais conhecida, uma expressão muito mais proferida. Agora, a oralidade, é muito difícil você ouvir essa expressão oralidade, né? Você, quando muito, se você tiver o mínimo interesse por oralidade, você vai ter lá a aplicação de oralidade em sala de aula no ensino fundamental. Fica por aí praticamente, né? Então, ela é uma expressão muito pouco trabalhada, muito pouco vista, né? Por isso que, da minha surpresa, dessa acolhida em todos esses lugares que eu estou me referindo. E estamos também programados para o dia 9 de setembro, já faço o convite, às 19h30, para uma palestra no Congresso Brasileiro de Economia deste ano.
Então, você vê, tudo isso significa o quê? Uma acolhida sobre um tema, que eu acho bem importante. Tem outros aspectos aqui, mas eu acho que esses já são suficientes, né? O que é a economia da oralidade? Então, vamos agora discutir e conversar, porque eu gosto muito de aprender com vocês. Né? O que eu sei, eu já sei que sei. Então, eu gostaria também que vocês me ensinassem o que vocês sabem. Eu sempre faço assim. Inclusive, no dia que eu fui lançar o projeto, o artigo científico Voice Design, o poder da palavra falada, em 2013, em Salvador, naquela ocasião, uma sala de mais de 100 pessoas, com o superintendente da Fundação Getúlio Vargas, da Unicorreios, várias pessoas importantes lá. Eu fiz o seguinte procedimento. Diz assim, eu só tenho um plano aqui para essa nossa apresentação. Eu quero que vocês me ensinem o que é voice design. Eu tenho consciência que talvez vocês nunca ouviram falar essa expressão, mas também eu sei que vocês podem me ensinar sobre o que é voice design. Eu tive essa ousadia na ocasião, né? E as pessoas começaram a dizer o que seria voice design. E para minha surpresa, um sergipano, ele disse assim, gente, voice design é a modelagem da voz para se comunicar plenamente. Quando ele falou a modelagem da voz, eu digo, aprendi, porque eu não tinha essa expressão modelagem da voz, até modulagem da voz eu ia bem, né? Mas agora modelagem da voz eu achei bem bacana e aprendi com ele, né? O nordestino. Por sinal, tem muito que aprender com o nordestino quanto no campo da oralidade, né? Porque eles foram muito bem providos e desenvolvidos nesta área, né? Tem gente que não sabe nem escrever, mas faz repentes como ninguém. Bom, o que é a economia da oralidade? Economia da oralidade, como eu sempre fui apaixonado por oralidade, desde os meus 4 anos de idade. Eu identifiquei isso porque eu gostava muito de ficar ouvindo as conversas da minha avó com as suas amigas, da minha mãe com as suas irmãs, do meu pai, meu tio, meus avós, conversando assim na sala, tomando aquele cafezinho árabe, aquele café sem coar, né? Enfim, eu ficava ouvindo. E com as mulheres eu tinha condições de dar meus pitacos, né? Os homens é mais para ouvir mesmo, né? E uma das amigas da minha avó, dona Zahri, de origem árabe, disse assim, Jóia, esse menino conversa bem, ele tem uma boa fala e tal. E aquilo me chamou a atenção, eu comecei a prestar atenção nesse aspecto que ela abordou, já com 4 anos. Em 72, quando ingressei na Crônica Esportiva, na Rádio Marumbi de Curitiba, de Rinaldo Albano Cunha, acho que o Celso Machado deve lembrar. Perfeito, conheço. O homem dos gols quilométricos, ele tinha um gol assim, ele era cantor de tango, né? Então se imagina que aquele gol não terminava nunca, especialmente se fosse do Atlético, né? E eu trabalhei com o Rinaldo Cunha, estava começando lá com ele, né? Na Rádio Marumbi de Curitiba, não sei se entrou alguma coisa aqui, acho que não, né? Está tudo em ordem. Para vocês está tudo certinho, né? Acho que é mais uma questão minha aqui. Vamos lá ver. Bom, dando sequência aqui, eu comecei a trabalhar lá, e lá eu comecei como rádio escuta da Rádio Marumbi de Curitiba, né? Eu comecei como rádio escuta. Está me aparecendo algo que não estou... Mas eu vou tocar mesmo assim. Depois a gente vai corrigindo com o tempo. Bom, eu comecei a trabalhar como rádio escuta. Voltou. E lá, o rádio escuta é o auxiliar do plantão esportivo. O plantão esportivo é o profissional locutor que fica no estúdio da emissora durante uma jornada esportiva que está sendo realizada externamente. Então, ele divulga os resultados parciais e finais dos jogos naquela rodada. E no meu caso, como rádio escuta, era auxiliar desse plantão. Ficava ouvindo diversas emissoras de rádio. Até eu lembro muito bem, não consigo me esquecer, o fone de ouvido que era utilizado era aquele plástico duro, Bactelite, né? O Celso sabe o que é isso, né? Bactelite, sim, sei, sim. Então, ele me doía essa cartilagem da orelha aqui, mas deixava uma dor terrível, passava a tarde com aquilo, né? E o rádio, aqueles rádios do tempo da guerra, os rádios meio de ferro, de lata, assim, uma coisa assim, bem antiga mesmo.
Então eu ouvia vários locutores esportivos e comecei a fazer a pesquisa lá, ouvindo os vários narradores esportivos. Então eu fazia uma listagem da terminologia que cada um usava, das entonações que cada um utilizava, os bordões, dos jargões que cada um utilizava. Então ali comecei a fazer a pesquisa sobre oralidade propriamente dita, porque eu tinha em mente, no meu plano, ser um narrador esportivo, eu acabei me constituindo um narrador esportivo. Então, ali eu comecei a fazer a pesquisa. Bom, primeira coisa que eu acho importante a gente deixar claro, que oralidade é uma área circunscrita no campo da linguística, que se ocupa das estruturas de fala. Assim como letramento é um outro modo, né, de comunicação, outro modo linguístico, que se ocupa das estruturas da escrita. Então, oralidade é uma expressão que está no âmbito da linguística. Né? Então, assim, por isso que eu escolhi essa palavra oralidade, porque ela está lá. Tá? Então, e a oralidade, ela tem uma relação quase que de irmãs siamesas com a escrita. Elas não são dicotômicas. Uma coisa é escrever, outra coisa é falar. Isso na linguística se pensou um pouco nisso anteriormente, mas hoje não. Elas têm uma relação de congruência e de convergência. E o que é a economia da oralidade? Com essa paixão toda pela oralidade, eu comecei a aproximar a economia, como economista, deste objeto de estudo que é a oralidade. Né? E aí fui fazendo assim, alguns ensaios iniciais e o nexo ficou muito grande. O nexo ficou muito grande. Então, o que é a economia da oralidade? É a oralidade como um fator de produção que eu chamo de primal, mediador, motriz e transversal de toda a economia. Então, eu me levo a essa ousadia de afirmar que ela é primal por ser primeira, mediadora porque ela não é um produto final, ela é intermediadora das relações humanas, é motriz porque ela que faz todo o movimento, né, inclusive da economia, ela transcende a economia, mas aplicada à economia, ela faz todo o movimento, a motricidade, né, o motor da economia, e transversal porque ela perpassa todas as áreas do conhecimento. Então, na verdade, a palavra ela está presente na atividade econômica o tempo todo. Tanto aquilo que as autoridades, as celebridades dizem e que causa impacto econômico, na bolsa, nos juros, no câmbio e coisas correlatas, né? na modificação dos nossos consumos, né? Porque a palavra nos leva a consumir coisas que a gente não tinha pensado em fazer e acaba consumindo, nas alterações de consumo, enfim, em toda a parte da produção, da distribuição e do consumo, que é a análise econômica, então, da oralidade. Então, ela está presente, porque ela é um fator, vamos dizer, existencial, que vai além do aspecto comunicacional e além do aspecto econômico. Então, ela tem essa capacidade de ser um fator primal, né, mediador, motriz e transversal de toda a economia. Então, a partir das autoridades e celebridades, isso acontece o tempo todo, todos os dias, o tempo todo está acontecendo, né? Não é um fato que possa se isolar, né? Mas é um processo permanente, né? E nós mesmos, a nossa intimidade, ela faz isso conosco. Aquilo que você diz, aquilo que você afirma, determina a sua realidade. Mesmo que seja um dizer interno, intrapessoal, você está mudando as suas opções de consumo. Então tem esse fator que é bem interessante. Então por isso que a nossa afirmação é que ela trabalhada adequadamente esta área econômica e ela tem tanto aspectos conceituais, filosóficos, como também inclui toda a estrutura matemática,
porque oralidade é matemática. Tempo, espaço, ritmo, amplitude, enfim, altura. Então, oralidade é matemática. Nós estamos aqui sujeitos a um tempo e a um espaço. Então, se eu não usar matematicamente a minha oralidade, eu vou acabar deixando de dizer o que talvez eu pretendesse nesse período de tempo. Então, a ideia da economia da oralidade é a geração de riqueza por meio dela. Então, aquilo que você fala externamente, internamente, determina a sua realidade como um todo e a sua realidade econômica em particular. E também tem outro conceito que é importante, que é a economia de palavras, a economia de fatores de produção nos seus enunciados, nas suas sentenças, nas suas mensagens, enfim, toda a sua fraseologia. Por que é importante essa economia de fatores de produção, que seria a economia de palavras da sua fala? Porque você se depara diante do seu interlocutor, como nós estamos fazendo isso agora, com a chamada memória de curto prazo, ou seja, a memória de trabalho. Essa memória de curto prazo, ela é limitada. Então, à medida que você vai falando, você vai ouvindo, aquilo que você ouviu por primeiro, provavelmente por causa desse mecanismo de economia de energia que o cérebro tem, ele vai descartando para estar absorvendo o novo, o que é mais recente. Então, é um mecanismo de descarte para assumir o que é mais recente e mais novo. Então, por isso que a economia de palavras é bem importante. Aquela pessoa que sabe ser sintética, objetiva, ela tem um ganho, ela aumenta consideravelmente as possibilidades do seu interlocutor compreender o que ela disse, desde que, aí é um detalhe, que aquilo que está sendo dito, porque a mente mede, pesa e conta, né? Ela racionaliza, você também encapsule aquilo que você quer dizer nas áreas da emoção, porque a emoção é que vai dar a alma para a palavra, ou para a expressão, ou para a sua comunicação suficiente, e essa alma, ao se conectar, né, com o seu interlocutor, entrar em sintonia com o seu interlocutor, o interlocutor capta o que você está dizendo e mais a alma que está contida na sua fala, na sua mensagem. Então, esses dois pontos principais. Nós estruturamos a economia da oralidade pensando principalmente, levando em consideração toda a estrutura das ciências econômicas. Então, diferentemente um pouco da economia criativa, da economia comportamental, né, a gente resolveu trazer para a estrutura metodológica e conceitual das ciências econômicas o objeto de estudo oralidade. Então, nós temos os fatores de produção, nós temos os setores de produção, nós temos os agentes econômicos, tanto indivíduos como empresas, nós temos a análise econômica da oralidade, produção, distribuição, consumo, nós temos vamos dizer, o que é escasso na economia da oralidade, a escassez, que é justamente tempo e espaço. Nós temos, por exemplo, a lei da oferta e da demanda na economia da oralidade. Quanto mais oferta você tem de palavras, mais despotencializa o valor unitário de cada palavra. Se você fala em excesso, você reduz o poder das palavras que você está utilizando. Então, aí volta também o conceito da economia. E assim por diante, assim, né? Aí vai embora em toda a estrutura econômica. A gente fez adequações incríveis, assim, que eu achei incrível assim, na hora de fazer, porque ela tinha nexo, ela se aplicava, né? E eu quis, assim, reconhecer o valor da estrutura da ciência econômica. Né? Acho que é por aí, está razoável pelo tempo que nós temos disponível. Eu quero dizer ainda, e daí vou passar para a questão prática na próxima meia hora, né, que a economia da oralidade ela
está sendo trazida do caos para o logos neste momento. E eu estou tendo o privilégio de ser o formulador da economia da oralidade no mundo, né? Então, eu estou me constituindo do formulador da economia da oralidade, ou, em outras palavras, do precursor da economia da oralidade. Fiz pesquisa, inclusive, na Alemanha, onde se estuda muito oralidade, em outros lugares, e identifiquei que foi uma percepção, uma inspiração que tivemos para colocar essa economia da oralidade como área econômica, né? E veja bem, a economia da oralidade sempre existiu, desde o tempo paleolítico, passando pelo neolítico, né, no tempo da pedra lascada, com a pedra polida, já havia economia da oralidade. E eu tive o acesso a conhecimento muito interessante. Já naquela entrevista que concedi ao Conselho Federal de Economia, eu disse que eu estava apanhando o bastão de Adam Smith. O que eu tenho de conhecimento sobre o que Adam Smith trabalhou como um profundo estudioso, cientista da oralidade, é algo extremamente superlativo, impactante ao máximo, porque Adam Smith praticamente define, ele organiza o que hoje nós chamamos de economia da oralidade. Adam Smith, no tempo de Adam Smith, que já são 300 anos, é um tempinho razoável, né? Mas no tempo de Adam Smith não havia o estudo da linguística. Portanto, não havia expressão oralidade, nem letramento. No tempo de Smith, o que ele estudou foi linguagem e retórica. A retórica de Aristóteles, a retórica grega. Então, Adam Smith deixou um legado que afirma a economia da oralidade de forma perentória. Ele tem um trabalho que ele fez chamado Composição Primeira da Formação das Línguas, que ele encartou na 3ª edição do livro Teoria dos Sentimentos Morais. Ele foi professor de oralidade, Adam Smith. Como não existia a palavra oralidade, ele foi professor de retórica. Então, retórica é o principal gênero da oralidade. A oralidade tem outros gêneros além da retórica, mas é o principal gênero da retórica. Então, ele foi professor de retórica. Ali ele fez estudos profundos. E os seus alunos compilaram e registraram esses estudos que agora chegou até nós, né? Então, o Adam Smith ele tinha uma preocupação com as partículas das palavras. Por exemplo, ele fazia palestras sobre o verde e a cor verde. Uma palestra inteira sobre isso. Verde e a cor verde. Outra palestra sobre caverna. Estou dando exemplo, assim como ele trabalhava e buscava entender a etimologia e a epistemologia das palavras. Que ele, através delas, ele resgatava conhecimentos que não estavam registrados, que não foram registrados, né? E Adam Smith teve um aspecto interessante, né? Que ele tinha como modelagem principal Isaac Newton. Então, Isaac Newton, como se dedicou à filosofia da natureza, essa estrutura metodológica científica de Isaac Newton, né, ele abraçou por completo, utilizando poucos princípios. Aí ele até cita, na antiga Grécia, água, ar, terra e fogo. Então, esses 4 elementos, você pode conjecturar qualquer coisa, qualquer fenômeno ligado a isso. A partir só de 4 elementos. Ele trabalhava a questão da simplicidade, ele trabalhava também a questão da familiaridade. Por isso que ele trabalhou o aspecto da simpatia, da solidariedade, da restrição do egoísmo, que eram coisas próximas às pessoas. Então, aqui eu encerro o capítulo do Adam Smith,
que foi longo, profundo. Tem teses que falam sobre isso de uma forma incrível, né? E tem um outro pensador, o Adam Smith da modernidade, esse pensador é da pós-modernidade, chamado Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu escreveu um livro, pasmem os senhores, Economia das Trocas Linguísticas, praticamente um sinônimo de economia da oralidade, onde ele trata do conceito de trocas simbólicas e de mercados simbólicos. Então, só esses dois aqui já são suficientes, mas tem muitos outros, né? Michel Foucault, Bakhtin, o russo, que não dá para deixar de fora, muitos outros, né? Edgar Morin. Aí vem uma... Então, todo esse trabalho, eu estou constituído numa tese de doutorado, cujo título da tese é Economia da Oralidade aplicada à Educação Midiática. Educação midiática é uma área que já existe conceitualmente, já está sendo muito trabalhada, e estou trazendo para cá para trabalhar, então, a Economia da Oralidade aplicada à Educação Midiática. Então, sobre isso aqui, acho que eu já encerro, assim, para mostrar Perfeito, perfeito. Foi bom. E nós gostaríamos, eu até queria lhe pedir, como você já havia anunciado, se ele poderia nos dar demonstrar uma aplicação prática desta técnica da oralidade, da economia da oralidade, aplicada mesmo. Tá. Por favor. Tudo que eu falei, assim, claro que são conceitos, mas dá para ver como que o universo aplicado da palavra é constante e permanente. Então, eu vou tratar agora da área de desenvolvimento da economia da oralidade, que é o voice design. Então, o voice design é uma área do design, né? Então, ela está circunscrita no campo da filosofia do design, da cultura do design, do modo de um designer pensar a voz para fins de fala. Então, não é sob a perspectiva do locutor, do comunicador, do professor, do líder, do dublador e outras áreas assim. É sob a perspectiva do design, né? O voice design, agora ser bastante sucinto para a gente começar a dialogar. Eu vou apresentar assim a síntese que eu chamo da fórmula do voice design. Nós temos um primeiro momento aqui. Quem quiser até buscando elementos pessoais do seu contexto, né, para depois praticar, vai ser bem interessante por se tratar de uma oficina, né? Então, assim, nós temos um primeiro elemento desta equação. Vamos imaginar aqui uma fração. Então, nós temos no nosso numerador a gestão da escuta. A gestão da escuta está no numerador, porque a gestão da escuta apesar de ser preliminar, né, a fala, ela é essencial, é indispensável, a gestão da escuta. Então, o primeiro atributo que se requer de alguém que quer desenvolver uma fala para gerar riqueza, e aí eu conceituo riqueza intangível, que é conhecimento, relacionamento, autoridade, credibilidade, como riqueza tangível. Daí entra a riqueza monetária e patrimonial, né? Então, o primeiro elemento que a gente tem, que é essa gestão da escuta, nós dividimos em 4 categorias para simplificar. A primeira delas é a gestão da escuta interpessoal. São vários os elementos que você pode considerar nessa gestão da escuta interpessoal. Um desses elementos, ele é um pouquinho complexo a gente absorver, mas essa que é a proposta, porque é uma abordagem transdisciplinar. Isso que eu vou falar é um pouco que transconvencional, não está no nosso dia a dia. Então precisa ser absorvido com um devido desejo, né? Então, o primeiro elemento que a gente considera na gestão da escuta interpessoal é a gente aprender, ganhar a habilidade de interpretar
a intencionalidade dos códigos sonoros emitidos pelo nosso interlocutor. Entre outras palavras, a gente deve prestar uma absoluta atenção ao que o interlocutor está dizendo, deixando a nossa audição liberada. Eu costumo dizer, uma admiração infantil, imaginando uma criança ouvindo uma contação de histórias. Uma admiração infantil sobre o que o outro está dizendo, para que a gente ouça o outro na exata dimensão do que ele está falando. Então, esta habilidade inicial da gente interpretar a intencionalidade das entonações que o outro está utilizando, como que ele está proferindo as palavras que ele está dizendo. Nós aqui temos uma cultura muito silábica, né? E menos fonética, ou seja, a gente ouve muito a palavra, mas muitas vezes não percebe, não presta atenção em como essa palavra está sendo encapsulada, como que essa palavra está sendo dita, porque o modo com que o interlocutor entoa a palavra, você consegue entender com exatidão o que ele está dizendo e você entra num processo de empatia profunda com o teu interlocutor. Esse é um primeiro aspecto, isso é um treinamento de educação continuada, né? Então você começa a prestar atenção nesses tons, nesses sons, nessas entonações, para ganhar essa habilidade de interpretar como ele está dizendo o que ele está dizendo. Você vai, claro, prestar atenção naquilo que ele está dizendo, que é a verbalização, e como que ele está dizendo, que são as entonações, né, a performance do seu interlocutor, a estética vocal que ele está utilizando, né? E também tem outro elemento que é importante, que é o comportamental. Aliás, o aspecto comportamental cada vez torna-se mais importante. Ele é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente possa elencar, né? Saber como se portar diante de uma fala ou diante de um contexto de diálogo. Então, esse é um deles. Aqui tem outros que a gente poderia entender aqui sobre a questão de entender o nosso interlocutor. Para isso, a gente precisa estar atento. Então, assim, todo esse processo que eu estou dizendo, já sei disso, já sei parte disso, mas não basta saber disso, assim, de forma intuitiva apenas, automatizada, internalizada, porque todo esse processo que eu estou descrevendo vai exigir do aprendiz, vamos chamar assim, um nível de consciência plena sobre o fenômeno da oralidade. Ou seja, uma percepção absoluta sobre o fenômeno da oralidade. Você está consciente ao ponto de poder exercer controle sobre esses parâmetros, inclusive da sua própria audição, né? Então, é um nível um pouquinho mais elevado. No começo, talvez exija um desejo do aprendiz, mas depois que isso se internaliza, vira uma potência considerável, né? Um poder considerável sobre o aspecto da competência comunicativa, né? Indo para agora a gestão da escuta intrapessoal, que é a segunda categoria. Na intrapessoal, você vai aprender, por exemplo, a ouvir-se a si mesmo durante o ato de fala. Ok? Então, você vai aprender a ouvir-se a si mesmo durante o ato de fala. De tal modo que, quando você está falando, você quase que cria um alter ego, ou você cria uma audição fina de perceber o que você está dizendo e como você está dizendo, e com capacidade de fazer as alterações durante o seu ato de fala para melhorar a sua comunicação. Então, esse é o ato de ouvir-se durante o ato de fala. É como se tivesse uma caixa, um aparelho de áudio na sua mente, na sua cabeça, né? Que você pudesse fazer alterações, tanto sob o ponto de vista da estética vocal, quanto da verbalização do que você está dizendo. Por exemplo, eu estou falando muito grave, o grave está exagerado, então eu diminuo o meu grave, torno mais normal. Aí eu começo a falar mais fino, eu vou mais para o agudo, daí eu volto e coloco mais o normal, coloco dentro do parâmetro que eu quero falar aquela frase. Está muito grave, né?
Ou está muito alto, estou falando muito alto, por que eu estou falando alto? Diminui o volume de som. Ou o meu ritmo está muito acelerado, estou falando muito rapidamente, por quê? Ou diminuindo o ritmo da fala, colocando ela de forma mais moderada, mais adequada. Então, esse é um ganho do ouvir-se durante o ato de fala. Aí nós temos dentro da intrapessoal você aprender a ouvir-se, né? Ou aprender a ver, a perceber, identificar os diálogos internos que você tem, né? As suas falas com você mesmo. Para que você perceba, por exemplo, o nível de generosidade que você tem com você mesmo em relação, por exemplo, à sua autoestima. Ou o nível de crenças limitantes que você tem, que você deseja eliminar, né? Porque são limitantes, né? Ou mesmo das suas autossabotagens, né? Então, eu não vou me estender muito, mas é isso a categoria intrapessoal da gestão da escuta. A terceira categoria é a categoria da gestão da escuta do silêncio. O silêncio vale ouro e a palavra prata. Portanto, o silêncio vale mais do que a palavra. Então, quando você para ali 1 minuto, 2 minutinhos de silêncio, para ouvir o que o silêncio está dizendo, você tem o equivalente a uma palestra de 1 hora, falada, tratada fisicamente, em 1 minuto de silêncio, 2 minutos de silêncio. Ouvir o silêncio. Aqueles que creem em Deus, então podem até ouvir a voz de Deus, esse silêncio. Aliás, ele mesmo diz, no silêncio tu estás. Né? O Cristo é o verbo, é a palavra, mas no silêncio tu estás. Enfim, ouvir o silêncio. Pode ver que as propostas que eu estou fazendo aqui, elas são um pouco incomuns, mas valiosas, né? E a quarta e última categoria é ouvir durante o ato de leitura. Porque ler, a ciência já comprovou isso de várias formas, sob todos os ângulos. Ler significa ouvir. Ler significa também escutar. Se você não consegue escutar uma leitura, você não vai sair da primeira letra, né? Então, se depende da tua escuta para ler. Eu estou me referindo à leitura silenciosa. Claro, se você ler em voz alta, já tá resolvido, né? Já é oralidade pura, mas leitura silenciosa você está ouvindo. Então, você pode entrar em diálogo, um intercâmbio conversacional com o seu com o texto, né? Até com o autor. Bom, agora fechando aqui, que eu vejo que o horário está passando, né? Nós temos a gestão da escuta, mas é bem prático isso, né? Nós temos também daí 2 outros elementos apenas, que é o design da síntese. O que é o design da síntese? O design da síntese é você se disciplinar a compor as suas sínteses escritas, de preferência lápis e papel. A neurociência recomenda, inclusive, o lápis acima da caneta. Mas tudo bem, se você escrever com caneta não vai ter tanto prejuízo assim. Se digitar também não. Mas a recomendação é lápis e papel, porque o lápis você pode apagar, ele tem algumas flexibilidades. Então, assim, você escrever as suas sínteses. Sínteses são frutos de análises, né? Então, você escrever suas sínteses, as suas sentenças, os seus enunciados, né? E vai compondo aquelas suas sínteses permanentemente. É importante que você tenha as suas sínteses próximas de você. Eu falei em 2002 que Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel da Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, né? Então, esse momento nós estamos usando o sistema 2 do Daniel Kahneman. Na hora de executar, você vai usar o sistema 1, que é um sistema que não faz a mínima força. Se você treinou, tal qual um atleta olímpico, você vai executar com leveza, porque daí toda essa fraseologia vai vir à tona na hora da sua fala. E eu aconselho muito as pessoas também criarem o hábito de escrever os seus provérbios. Assim como Salomão se tornou o maior sábio do mundo, escreveu os provérbios de Salomão, cada um de nós pode ganhar a disciplina de escrever os seus provérbios.
Isso vai ajudar tremendamente esta fala ser uma geradora de riqueza. E veja que o objetivo aqui não é comunicativo. O objetivo aqui passa pelo comunicativo, mas é econômico, para gerar riqueza. Se a fala não gerar riqueza, não está dentro do contexto da economia da oralidade. E o último elemento, que é o design da vocalização. Normalmente a gente tem uma voz que adquire na infância, desenvolve na adolescência e consolida na fase adulta. Mas, na verdade, nós temos dezenas de outras vozes que são genuinamente nossas e que não as conhecemos. Então, esse processo visa isso. Fazer com que você, através da declamação de poesias, da narração de metáforas, da contação de histórias, você aprenda a ganhar musicalidade e melodia na sua voz, que ajuda muito. Né? Tudo isso somado, né? Sendo que o design da síntese, o design da vocalização estão no denominador da nossa fração, tudo isso é igual ao design da oralidade, que é a capacidade de você fazer a projeção, e projeção no duplo sentido da palavra projeção, na forma de voz, para que você possa ser capaz de comunicar com a exata intencionalidade, intensidade, aquilo que você deseja, com clareza, comunicar ao seu público. Eu termino o processo e agora quero conversar com vocês. Muito bem, perfeito. Eu até estava pensando que nós conversando e eu estava pensando qual o alcance em termos de demanda para a gente formar ou capacitar novos especialistas? Existe uma demanda grande para uma especialização, digamos, avançada em oralidade? Sim, é o que nós fazemos. A economia da oralidade, ela veio dar uma contribuição tremenda, inclusive para o estudo da linguística, porque a linguística ela está fixamente, vamos dizer, centrada no letramento. Ela usa praticamente a oralidade para estudar a escrita e não a oralidade propriamente dita. Então, esse estudo contempla um aprofundamento assim bastante completo. Eu vou até dizer uma frase aqui do Paul Juntor, que é um estudioso de oralidade. Ele é um medievalista, estudioso da Idade Média. Ele diz assim que a voz é a subversão ou a ruptura da clausura do corpo. Eu vou repetir. A voz é a subversão ou a ruptura da clausura do corpo. Esse é o resultado final de todo o nosso aparato corporal, nossa expressão corpórea de alma e de espírito. Mas nós temos essa condição de instruir pessoas, se quiserem entender melhor isso, né? Tanto é que nós temos uma tese bem avantajada e a tese vai ser uma síntese disso, né? Na verdade, ela vai além disso. Perfeito. Gostaria de saber se tem alguém na sala que queira fazer algum questionamento, trocar uma ideia com o Jorge Cury Neto, que está aqui conosco, nos dando uma aula maravilhosa sobre oralidade. E alguém quer fazer um questionamento, por favor? Rodrigo, Disney, né? Muito boa noite. Prazer, senhor Jorge Cury. Eu achei bastante interessante sua fala. Eu me interesso muito por diversos temas. E isso que você trouxe da entoação, do uso das palavras, eu achei bem interessante o assunto, né? Eu estava pesquisando até recentemente, esses dias atrás, questão dessas palavras mesmo, com relação a provérbios, aforismos, máximas, refrões, adágios, né? Que fazem parte de, digamos assim, propósitos que a gente pode dar para as palavras, né? E isso já parte, digamos assim, de uma certa cultura que tenta passar o seu conhecimento, muitas vezes conhecimento popular, o conhecimento, de repente, de algum autor, né? E tudo isso vem, como o senhor disse, do Logos. Agora, digamos assim, da intencionalidade da economia, essa seria, digamos assim, uma
uma definição que a gente teria, digamos assim, centrada no aspecto da economia, mas, digamos assim, pensando da economia, a gente gera uma reflexão sobre a construção, a materialidade como o fim dessa construção de palavras. Não seria mais, talvez, digamos assim, congruente a gente pensar, talvez, nas aspirações humanas e relacionadas à vida, como, digamos assim, direcionamento mais elevado que a gente pode dar. E um outro comentário que eu gostaria de trazer é que você falou da entoação, né? E, por exemplo, hoje em dia a gente tem com o advento quase da internet, né? É uma difusão de informação com o avanço das culturas nos últimos 50 anos. Hoje em dia a gente tem aí o surgimento de uma releitura do sânscrito, das escrituras védicas, que está trazendo para o Ocidente os mantras, né? Que até a década de 70, talvez, eram considerados, digamos assim, de difícil acesso por ocidentais. E as pessoas, quando conheciam mantras, elas ficavam fascinadas. E o mantra tem essa característica que ele é um idioma que ele é entoado, né? Então, o entoamento gera a entoação correta da palavra, ou que se pretende transmitir, né? E por isso, digamos assim, vai além, acho que da simples pronúncia, né? Como talvez o senhor sugere. Bem, meu caro Rodrigo Melo Parabéns, Fagundes, né? Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Muito bom. Obrigado pela pergunta, Rodrigo Melo Fagundes. Vou fazer uma síntese do que você está me dizendo. A palavra tem um significado tão forte que, na visão judaica cristã, né, ela precede a luz. E só isso aqui é suficiente para dar a resposta do tamanho da dimensão da palavra. Ela precede a luz. Deus disse, fiat lux, e houve luz. E a palavra é luz. Então, veja bem, que não existia nada, não existia vida. A vida foi gerada por meio da palavra de Deus, fiat lux. Haja luz, e houve luz. Ainda na visão judaica cristã, lá no Evangelho de João, diz que no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é absoluto. Né? É absoluto. Eu citei Logos, como poderia mencionar o substantivo, vamos dizer, um substantivo, né? Um sinônimo, melhor dizendo, de verbo ou palavra. Mas o Logos ele tem uma consistência maior, né? Porque o Logos tem até uma definição de Logos como a explosão primal da ordem e da beleza. Explosão, Big Bang, primal da ordem e da beleza. Então, a palavra ela é um fator existencial, como eu falei bem no princípio, ela vai muito além do econômico, do comunicativo, né? E aí incluindo toda essa cultura dos mantras, que está dentro disso, porque o ocidental tem daí uma oralidade bem mais desenvolvida que o ocidental. Um dos aspectos por que isso acontece, a escola ocidental, ela praticamente em toda a sua história, depois daquele período dos antigos gregos, com a instituição da retórica, a escola ocidental, como uma postura, segundo cientistas do campo da linguística dizem, né, uma postura, ela deixou de oferecer um ensino organizado e estruturado sobre a oralidade. Ninguém aqui de nós aprendeu oralidade em escola. E eu estou falando ocidental, de todo o Ocidente mesmo, toda a Europa, gloriosa, rainha e cortesã, como diria Antônio Carlos Castro Alves, né? América do Norte inteira também. O que é dado a ensinar é retórica, aliás, oratória.
E oratória cabe à escola até ensinar até um certo ponto, porque ela é a arte da persuasão, da doutrinação, da manipulação, da domesticação. E a oralidade é o caminho da liberdade. Será que de alguma forma respondi? Eu entendi que dessa expressão que você trouxe do logos, eu achei bem interessante essa denominação, né? Eu faço um pouco uso, assim, da busca léxica, né, de etimologias, para entender um pouco melhor essas questões e, digamos assim, do logos, que é essa expressão, digamos assim, primordial, original, né? A gente também tem, depois do logos, a gente tem o lectos, né? Que é a escolha. Então, o indivíduo faz a sua escolha. Agora, antes de uma nova escolha, existe essa ordem, como você disse, digamos assim, de expressão da vida. Ou seja, antes da gente fazer uma nova escolha, existe nossa primeira expressão, que talvez inicialmente da vida humana seja o choro do bebê. E se a gente for pensar ao longo da nossa vida, quantas vezes a gente faz uma expressão inata, que seria, digamos assim, sem o uso da intenção, através do refinamento da ética e da moral, a partir do que a gente tem como expressão da sociedade, da civilização, da família. E, ao mesmo tempo, do lectus surge a lexis, né? Que é uma outra palavra. Então, seria quase como, no meu entendimento, digamos assim, a moral, a ética e uma nova moral, só que no âmbito da palavra, esse logos talvez seria aquilo que mais interessa a nossa essência humana, assim, como seres vivos, que acho que não passa por nenhum âmbito de, digamos assim, identificação com o que é temporário, com o que pode ser ilusório. Eu não sei, mas agradeço, fez bastante sentido, sim, e muito obrigado pela oficina. Achei fascinante o tema. Rodrigo Melo Fagundes, estou totalmente à sua disposição para depois a gente discorrer mais alongadamente sobre esse assunto. Eu tenho, se quiser até anotar o meu WhatsApp, vou deixar em público aqui, é o 41, que é código de Curitiba, 99111 5151. 41, código de Curitiba, 99111 5151. Manda um alô para nós lá e a gente continua essa conversa. Vamos rodar aqui, girar nossa rodinha. Alguma questão a mais de alguém sobre o assunto? Está ali o Alan. Fala, por gentileza. Santos. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu achei bastante interessante esse tema e em determinado momento ali, Jorge, você falou um pouco de melodia, né, de achar a sua própria melodia, música, né? Eu, além de economista, também sou músico, né? E toco guitarra. E em um determinado momento, eu me lembrei quando você falou dessa questão do objetivo econômico, né, da oralidade, assim, me lembrou muito, assim, uma declaração, uma entrevista que eu li do David Gilmour, que é guitarrista do Pink Floyd, né? Que, assim, em determinado momento da vida dele, ele achou o som dele, né? Ele achou a voz dele através da guitarra, né? Ele é muito caracteristicamente reconhecido pelo timbre dele, né? Então, as sucessivas manipulações que você pode fazer com eletrônica do sinal elétrico da guitarra, né? Pelo estilo dele, pelo aquilo que ele escutou e que ouviu, fez o timbre de guitarra dele ser facilmente reconhecível por todos, né? E gerou uma grande riqueza, uma vez que ele é um dos músicos mais aí, né? Uma das bandas de sucesso aí da história do planeta Terra, né?
Então, eu achei interessante essa coisa assim, né? Para o músico é isso, né? Você dizer assim, olha, esse é o meu som, essa é a minha guitarra, né? É daqui que está aquilo que é intrinsecamente meu que eu estou expondo, né? E assim, eu vejo uma conexão com essa coisa da oralidade, de quando você falou assim, achar a sua própria voz, né? Então, eu como economista, eu sei que tem coisas que só eu posso falar, né? São coisas que eu sei, é aquele dom divino meu ali que eu vou colocar no meu trabalho de conclusão de curso, eu vou colocar na minha tese de mestrado, né? As palavras que eu vou escolher, né? Eu achei muito interessante e não, né? Era um tema até que eu não sabia que existia e gostaria de fazer esse comentário. E daí eu vou pedir para quem está coordenando, antes de a gente encerrar, eu também tenho a ver com oralidade, que eu preciso também assim de 30 segundos antes do encerramento, que eu gostaria de fazer um breve fechamento ali. Seria muito importante para mim, tá? Era isso que eu gostaria de comentar. Perfeito, Alan. Te chamaremos no encerramento, você fará o fechamento desse nosso encontro, ok, Alan? Te prometo. Já chegamos lá. Obrigado, Alan. Alan Yankee dos Santos, olha, o que você falou foi de uma preciosidade arrepiante. Eu estou aqui arrepiado do que você falou, porque você contextualizou o que é a economia da oralidade num processo prático, extremamente evidente, totalmente tangível, né? Que esse exemplo teu aqui, vamos dizer assim, foi assim o auge, talvez, de tudo que foi dito até agora aqui, né? Ainda mais vindo da sua parte, né, Alan? Se você quiser pessoalmente conversar comigo, lá no 41 99111 5151, tá fácil de conversar comigo. E é bem isso, quer dizer, um dos aspectos do Voice Design é você identificar a sua marca vocal, a sua voz, a sua verdadeira voz interior a ser externalizada, né? Que daí essa voz é a sua identidade precisa, é a sua verdadeira identidade, porque a voz é a nossa principal marca pessoal, né? Por que ela é a principal marca pessoal? Você sabia, Alan, Rodrigo, Joaquim, a Cir e tal, o Celso, né? A Inês, o Gilberto. Veja bem, a palavra pessoa, no latim, por exemplo, é persona, que é o que é usado no espanhol e no italiano. Prosopon é no grego, né? E assim por diante. Essa palavra persona, ela derivou para outras línguas, inclusive para o inglês, né? Person. O person vem dessa raiz, que é pessoa em inglês, né? O persone, persone no francês também, que também quer dizer ninguém além de pessoa, né? E a palavra pessoa, no latim, se separando as sílabas, as frações da palavra, persona. Persona. Você sabe, Alan, o que quer dizer a palavra per capita? Literalmente, não o que ela significa. O que é per capita? Pode falar. É por cabeça, né? Por cabeça. Matou. Per capita por cabeça. E o que você imagina ser persona? Não, peraí. Você já matou praticamente tudo. Você for por cabeça. Então, o per já você definiu o que é por. E o sona, o que você calcula que seja o sona? Talvez ser. Não, sona. Persona. Alguém quer arriscar? O que é essa partícula chamada Rodrigo, sona? Rodrigo, você que gosta da origem das palavras, Rodrigo. Não sei, é por som? Por som, claro que você sabe. Claro que você sabe. Como que eu não sei? Então, assim, persona quer dizer por som. Então, veja, a palavra pessoa não é o que significa, que é a tal da máscara, né? Porque no teatro grego tinha aquela máscara, né? Que aquela máscara no teatro grego ficava aberto aqui para a boca, para os olhos e para o nariz, naturalmente, né? Mas aquela máscara era uma espécie de microfone atual para projetar o som. Então,
pessoa, ela não é que se quer um significado, ela é por som, pela voz. Então, a voz é a nossa principal marca pessoal, sem dúvida. Meus amigos, nosso horário, nós temos um horário, né? A contratação do horário e tudo isso. Vamos deixar um gostinho de quero mais no ar, né? Vamos deixar um gostinho de quero mais. Isso é excelente. Eu estou disponível para o meu Foi maravilhoso. Conselho Regional de Economia, o meu conselho, né? Então, nosso conselho, né? Eu agradeço a todos. Você vai fazer o seu encerramento, o seu grande finale. E vamos deixar o Alain, aquilo que eu prometi, ele vai fazer o fechamento, daí nós encerramos. Então, com você, Jorge, para fazer um grande finale aí, para encerrarmos com chave de ouro hoje. Eu até gostaria, né, avançando um pouquinho no horário, porque eu acho que, pelo ambiente que se formou, merece, acho que dá para a gente sair um pouquinho, assim, pouca coisa, né, do horário. Eu queria ouvir o Joaquim Prado Brás. Assim, rapidamente, em poucas palavras, você abriu o microfone ali, Joaquim, o que para você foi útil esse momento, já que é uma oficina? Você tem que abrir o seu microfone, Joaquim. Libere lá o microfone. Clica no íconezinho do microfone e já se libera ele. Joaquim, então, enquanto você libera o teu microfone... Daí a voz. Então, ele libera o microfone. Eu vou para o Assir Campos. O que para você foi importante esse nosso momento aqui? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Então, professor, eu estou fazendo minha pesquisa de monografia no curso de Economia na área de Economia Comportamental. Até fiquei bem... O professor citou ali Daniel Kahneman, né, os dois sistemas. Daí eu achei o tema interessante da economia e oralidade, porque é curioso, né? Tipo, eu sempre acho interessante quando você traz outros temas. Na verdade, esse tema está dentro da economia, como o senhor disse, né? E eu achei interessante a questão de como uma conversa com a outra, porque como eu estou fazendo pesquisa agora, como tem o sistema 1, que é o sistema intuitivo ali, que age primeiramente, e o sistema 2, que é o sistema que pensa, né? Que pensa antes de agir, né? Que é o que influencia a tomar ação em problemas complexos. Eu achei interessante como a oralidade pode influenciar a questão da tomada de decisão. Pensa mais pelo lado da tomada de decisão, pode ser do interlocutor ou da pessoa que está sendo, que está ouvindo. Né? Tá ouvindo. Ok. Muito obrigado, Assir. Estou também à disposição. Você anotou meu WhatsApp? Sim, eu anotei aqui. Eu estou anotando. Joaquim, vamos fazer a tentativa, Joaquim? Vamos lá. Você clica ali naquele ícone de microfonia que está vermelho com um corte no meio e já libera o teu som. Veja lá. Bom, vamos passar aqui, enquanto o Joaquim resolve aí, vamos passar aqui para o Rodrigo Melo Fagundes. Assim, bem sucintamente, o que para você foi importante esse nosso momento? Acho que é um desafio, né, de descoberta aí da oralidade. Acho que a gente possa evocar a partir do eu, né? E acho que como economista eu penso que trazer essa intenção de evocar a palavra acho que com mais propriedade das características que interessam, acho que a vida, as relações econômicas e tudo mais. Beleza, Rodrigo Melo Fagundes, obrigado pela sua participação. A nossa jornalista do Corecon, né, Inês Dumas, o que para você foi importante ou não? O que você reteve dessa nossa conversa? Eu acho que é um assunto muito importante a ser discutido, que principalmente para os economistas, né, terem uma visão um pouco diferente, né, também. Eu vi ali no chat que as pessoas comentaram assim, um assunto novo, né,
E o que eu vou dizer? Eu não sei, assim, me expressar exatamente como falar, mas eu acho que é bem importante mesmo, né, para quem estuda economia entender o processo, o impacto, né, da fala. Muito bom, muito bom. Obrigado, Inês. Inês Dumas. E o Gilberto Miranda, meu amigo aí. Boa noite. Economista. O que foi útil para você, Gilberto, esse nosso momento? Vamos lá, vamos já pelo avançado da hora aí. Bem, foi muito bom, foi muito produtivo, Cury. Foi excelente. A gente já acompanhou as suas palestras lá em Florianópolis e em outros materiais que você já fez a divulgação. Mas a economia e a própria língua, ela é viva, né? De tempos em tempos existem termos aí que você utiliza e depois sai do coloquial e vem sendo substituído, e vem a sopa de letrinha, e as novas gerações vêm aplicando a oratória, a escrita mesmo, totalmente diferente os termos, né? E a oralidade na economia é um assunto novo, um assunto aí praticamente virgem aí, com muito potencial para ser desmembrado, desbravado mesmo, né? Graças à sua iniciativa, até o Conselho Federal não conhecia, né? Eles tinham um pequeno conhecimento a respeito do assunto. E esse trabalho que foi feito aqui do Conselho do Paraná, através do seu trabalho aí, a gente já expandiu isso aí para os outros regionais, e é de grande valia, né? E tem muito a ser explorado ainda. Tem uma enormidade de coisas, e dentro da aplicação, dentro da teoria econômica, é um vasto campo aí, é um oceano de oportunidades. Eu agradeço a tua participação e a nossa oportunidade aqui. Obrigado. Obrigado, Gilberto Miranda. Muito boa a sua colocação, assim, bem valiosa para nós aqui. Eu quero só um pouquinho antes... O Rodrigo está acenando, mas está dando um tchau. Nós estamos encerrando já, Rodrigo. Pode ficar mais um pouquinho aí, que já está bem no final agora. Gostaria que o nosso vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná, o nosso amigo Celso Machado, se quer dizer o que para você foi importante isso, alguma colocação a respeito, porque quem vai finalizar é o Alan Yankee dos Santos, ele vai fechar a sala. Eu quero ser bem breve, acho de uma importância. Eu, sinceramente, desconhecia esse campo e fiquei empolgado, gostei demais desde a primeira vez que conversamos, agora, recentemente, que nós já nos conhecíamos. Acho muito interessante, é um campo, como bem disse o Gilberto, a explorar um oceano, a explorar com essas novas técnicas, que tudo implica, no final das contas, no resultado prático, digamos, da economia, porque vai movimentar, porque vai vender, porque você convence, que você... Então, acho um campo muito grande para discorrer. Agradeço demais, gostei. Falar a verdade, falar bem a verdade, a nossa aqui, hein, muito melhor do que foi lá. Eu gostei da nossa aqui, foi mais impessoal, né, professor? E nós pudemos conversar com as pessoas, e gostei mesmo. E parabéns, e vamos fazer novos trabalhos juntos, com certeza. Tá bom, meu amigo? Nada supera, agradeço, meu querido vice-presidente Celso Machado, do Conselho Regional de Economia do Paraná, nada supera uma boa conversa, um bom diálogo, né? Então, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao Corecom Paraná, minha casa, por essa oportunidade, e quero me colocar à disposição em várias outras oportunidades, até para desenvolver cursos, eventualmente, desenvolver palestras, o que vocês acharem que seria propício à minha intervenção, estou totalmente à disposição para isso. E, então, vamos agora ao grande finale com ele, Alan Yankee dos Santos. Você vai finalizar a sala de hoje, Yankee. Eu só gostaria de interromper rapidamente para a gente aproveitar e fazer um print, né, uma foto nossa. Se os que estão com o vídeo desabilitado puderem habilitar para a gente fazer um print.
Desculpa interromper, mas senão depois o pessoal sai e a gente se perde. Gente, boa, boa. O Disney consegue abrir, Emily, KCB? Disney, KCB. Vamos fazer assim, então. Talvez não possam abrir. Vamos lá. Fábio faz um print também, Fábio? Pronto, podem dar sequência. Então o grande finale agora com ele, dizendo que estou à disposição de cada um de vocês permanentemente. Não se encabulem, né? É com você, Alan Yankee dos Santos. Você vai fazer o grande finale aí, você que é o homem da música, né? Do canto, né? E nada supera um canto, né? O canto é um dos gêneros da oralidade, né? E eu estudo canto para trazer para o campo da oralidade, para fazer da fala um encanto, né? Então, e a música olha, gostei dessa aí, hein? Esse exemplo que você deu. É com você, boa noite a todos. Então, gente, um minuto, tá? Recentemente eu me formei em economia, né? Colei o grau no dia 6 de março, e foi uma situação bem difícil, porque eu estava com Covid-19, minha esposa também estava, né? Então eu tive que me formar em gabinete, né, na minha universidade, né? E só que também nessa formatura de gabinete, assim, tinham outros cursos, né? Administração, contábeis e tantos outros cursos da universidade, de modo que o juramento naquele dia foi um juramento genérico, assim, né? E sempre foi um sonho para mim fazer o juramento do economista, que eu acho tão bonito, assim, o juramento do economista, né? Então eu não pude fazer, e eu gostaria, né, nesse tema da oralidade, gostaria de oralizar e proferir, tendo vocês como testemunhas, né? O juramento do economista nesse momento, e com isso a gente encerraria, né? Estou um pouco emocionado, mas eu vou tentar aqui, tá bom? Perfeito. Eu juro fazer da minha profissão de economista um instrumento não de valorização pessoal, mas sim utilizá-lo para a promoção do bem-estar social e econômico de meu povo e minha nação, cooperar com o desenvolvimento da ciência econômica e suas aplicações, observando sempre os postulados da ética profissional. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, Alan. Parabéns, Alan. Parabéns. Coisa linda, hein? Que chave de ouro, hein, Celso? Maravilhoso, maravilhoso. Celso, faça o outorga para esse economista. Fazer uma outorga. Poxa, mas parabéns a todos, estamos de parabéns, foi uma noite agradável, maravilhosa. Tenho a agradecer a todos, muito obrigado e até uma próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.